Olá, boa tarde. O Estadão continua hoje a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. A entrevistada de hoje é a deputada federal e pré-candidata pelo PSOL, Luísa Erundina. Boa tarde, candidata. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, internautas, telespectadores. Ela é assistente social, é deputada federal, está no seu 5º mandato e já foi prefeita de São Paulo entre 1989 e 1992. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pela TV Estadão e também participarão dela os repórteres de política Pedro Venceslau e Bruno Ribeiro. Boa tarde. Boa tarde. Deputada, a senhora disse que gostaria, em um eventual governo aqui na Prefeitura, contar com participação de membros do PT. Mas, ao mesmo tempo, a senhora é muito crítica à gestão Haddad, né? Quem seriam essas pessoas do PT que a senhora gostaria de trazer para o seu governo? Olha, nós pretendemos fazer um governo democrático, né? Governar para todos, ou no mínimo para a maioria, digamos, 99%, né, dessa cidade. Isso implica num governo que precisa contar com os melhores quadros que a cidade dispõe, em qualquer área técnica, acadêmica ou de experiências concretas, né, nós vamos precisar e vamos querer a participação dessas pessoas. Aquela reação minha foi a uma pergunta localizada, né, num contexto e numa questão colocada, mas em relação a isso, nós queremos não só pessoas ligadas a um determinado partido, mas pessoas que não sejam ligadas a nenhum partido, mas que tenham a contribuir e que tenham identidade com o projeto, né? E não se trata de uma prefeita ou de uma candidata como pessoa, é um projeto que ela representa. E o projeto do PSOL é um projeto que supõe, evidentemente, né, um concurso amplo de pessoas para enfrentar a diversidade das propostas e da ousadia que a gente pretende imprimir a um próximo governo em relação a inovações, a novidades que possam ser incorporadas, incluídas na nossa proposta para governar a cidade. Em 2002, a senhora por pouco não foi candidata a vice-prefeita do Fernando Haddad. Foi aquele episódio dele, da foto com Paulo Maluf. Em 2016, nós temos um cenário onde existem vários candidatos que são do campo oposto ao da senhora. A senhora não teme, ao lançar a sua candidatura, que haja um racha na esquerda e que isso acabe favorecendo os candidatos do outro campo? Olha, Pedro, eu acho o seguinte, você identifica um campo, ou seja, o campo da esquerda, não a partir de determinadas pessoas que estejam militando nele naquele momento, ou estejam à frente de uma determinada organização político-partidária, mas o projeto que precisa, né, ser expressado e que possa ser aquilo que identifica um determinado campo, o campo da esquerda. Isso falta, quer dizer, a unidade das esquerdas não se dão apenas em momentos de disputas eleitorais, em que um candidato cede ao outro, se juntam. Acho que isso é pouco, é insuficiente para justificar, né, a construção de uma candidatura de um determinado campo. Se esse campo não tem um projeto para aquela cidade, para aquele momento, eu acho que a grande dificuldade é essa, quer dizer, não se juntam pessoas, se juntam ideias, se juntam projetos, se juntam compromissos. E, lamentavelmente, as esquerdas ainda não conseguiram construir isso de modo a que, quando alguém vai desse campo, mais de um, disputar um determinado proposta, uma determinada eleição, poder disputar, sobretudo são 2 turnos, né? O prefeito Haddad está nesse campo de esquerda ainda, a senhora considera isso? Olha, hoje em dia o mundo inteiro está se perguntando, né, o que é a esquerda hoje. Então, todos nós estamos buscando. Tem algo que define a esquerda e que é permanente numa concepção de esquerda, uma concepção de sociedade, uma concepção de Estado, uma sociedade, enfim, uma concepção mais geral de uma determinada cultura política, etc. E isso é o socialismo. Então, os princípios do socialismo que se expressam não enquanto um modelo de Estado, um modelo de economia, mas princípios, valores, uma ética, uma filosofia, isso existe e isso nos inspira a nós que nos identificamos ou nos assumimos como socialistas de esquerda.
Agora, como projeto, capaz de dizer, esse é um projeto das esquerdas no mundo, e particularmente no Brasil, pelo menos da minha parte, pode até ser uma deficiência minha de não identificar isso, mas eu não enxergo que tenhamos esse campo devidamente construído e devidamente identificado e posicionado diante da sociedade, capaz de dizer, esse é um projeto da esquerda e como tal, todos estariam, que têm esses compromissos, poderiam e deveriam estar juntos. Fazer uma discussão para as cidades, a senhora já tem falado de um projeto de ampliação do passe livre, que hoje é só para estudantes. A senhora tem uma proposta, seu governo teve algumas experiências de não cobrar tarifa em determinadas regiões, como cidade de Tiradentes e tal, e a senhora já tem falado de passe livre para fim de semana, por exemplo. Queria que a senhora detalhasse um pouquinho mais isso e falasse o que a senhora pensa um pouco mais, um passo atrás, como financiar o sistema, né? Uma das críticas que a esquerda fez ao governo Haddad foi uma associação com as empresas de ônibus e aumento das tarifas e tal. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Essa questão do passe livre, ou tarifa zero, quando se fala disso, se pensa na tarifa, né? Ou reduzir a tarifa, ou eliminar a tarifa, mas isso é muito pouco quando se pensa na política de mobilidade. Hoje, inclusive, existe uma lei, há uma política nacional de mobilidade, uma lei de 2012, que ela já estabelece compromissos de níveis de governo diferentes, de modo a garantir esse serviço aos cidadãos, sobretudo nas regiões metropolitanas. Temos também a PEC, uma proposta de emenda constitucional, que foi de minha autoria, que já fez constar no artigo 6º da Constituição o transporte como um direito social. Então, se é um direito social, se tem uma política nacional de mobilidade que reconheça a mobilidade como um direito humano fundamental, como um direito social fundamental, os governos devem criar soluções para resolver o problema tarifário. É preciso pensar a tarifa, pensar os sistemas em torno dessa questão, né, a partir da política de mobilidade que precisa avançar, ela está muito atrasada, sobretudo em regiões metropolitanas como a de São Paulo. Não se trata de pensar logo em criar tributos, não é isso, mas socializar os custos de um serviço que é essencial para a manutenção da cidade. O serviço de banco, o serviço de comércio, a atividade de prestação de determinados serviços na cidade, e a vida da cidade depende da mobilidade. E, portanto, é um serviço em relação ao qual todos usam, sobretudo o transporte público. E, como tal, é justo que se socializasse os custos desse serviço, porque eles são muito caros, eles são privatizados, é uma concessão pública. Então, todos esses aspectos precisam ser enfrentados de modo a que o direito à mobilidade esteja assegurado a todo cidadão e a toda cidadã e que seja a responsabilidade do Estado, né, propiciar esse serviço no nível de condição da maioria das pessoas que compõem uma determinada sociedade. Então, nós queremos investir nessa questão. A mobilidade vai ser uma política importante do nosso governo, né, numa perspectiva, inclusive, da descentralização do espaço e do uso do espaço urbano, do espaço público. Então, a tarifa é um elemento não o principal. Mas a hipótese de fazer a experiência dentro de um mesmo bairro, tivemos essas experiências da cidade dentro do nosso governo e a população aprovou e foi muito bom para aquela população, segundo a avaliação deles mesmos. Uma hipótese de, por exemplo, tarifa zero intra-ônibus, o percurso de bairros, entre bairros, por exemplo, é uma outra alternativa. No final de semana, sábado, domingo, onde as pessoas dispõem de tempo para o lazer, para atividade esportiva, para atividade cultural. Então, o poder público deve propiciar facilidades para que o cidadão que passou a semana inteira trabalhando pesado nela, ele possa dispor de um serviço gratuito e que ele possa se locomover na cidade para usufruir o seu tempo livre, que é tão pouco, que é tão pequeno para os cidadãos que vivem essa cidade grande que é São Paulo. A senhora acha que dá para reduzir o preço da tarifa atual? Dá para fazer um preço menor? A cidade comportaria? O cofre da prefeitura? Temos que repensar o sistema como um todo, né? Como ele se articula com várias modalidades. Quando se fala, por exemplo, ciclovias, isso é uma modalidade. Também viagens a pé, também se faz isso, e até salutar para a saúde em algumas situações.
O próprio motorizado, o transporte motorizado, a moto, além do ônibus, além do trem, além do metrô. Quer dizer, essas modalidades, elas têm que ser todas, né, articuladas num sistema que seja lógico, que seja racional, que seja econômico e que possibilite as várias alternativas que possam ser oferecidas aos moradores de uma região desse porte, com tanta, por exemplo, a relação entre a cidade, o município e a região metropolitana precisa ser facilitada, porque as fronteiras são artificiais. O cidadão mora numa cidade, trabalha em outra cidade. Então, o sistema de mobilidade, ela tem que interagir com a região metropolitana e as várias modalidades, priorizando, evidentemente, o transporte público, né? Seja metrô, seja ônibus, mas também ter outras alternativas, como as ciclovias e outros meios que possam dar conta da complexidade do que é a mobilidade numa cidade e numa região metropolitana como a de São Paulo. A senhora manteria, então, o projeto de ciclovias e faixas de ônibus, corredores de ônibus, ampliaria? Sem dúvida nenhuma, melhorando isso, né, fazendo com que esses sistemas interajam e não pensar universalmente, ou seja, São Paulo tem 32 regiões administrativas, são grandes cidades, com peculiaridades, com particularidades, com características muito próprias, uma dinâmica social específica de cada área. Então, pensar qualquer sistema, e nesse caso, o sistema de mobilidade, de forma universal, por exemplo, ciclovias, talvez seja adequada para determinadas vias da cidade e não sejam adequadas, por exemplo, para a periferia. Ou a periferia tem que se fazer de um outro formato, com outro design, que não é o único que não se aplica. Vai criar distorções em determinadas regiões da cidade e outra dá certo. Quer dizer, então dá para pensar um modo desse, uma modalidade dessa, desarticulada das outras e sem levar em conta a realidade local, regional, que é o que se apresenta como complexo na nossa cidade. O senhor acha que as ciclovias são uma vitrine que o prefeito Haddad vai apresentar, acho que é muito bem sucedida? Uma única iniciativa dessas, por mais mérito que ela tenha, para ser a marca de uma gestão de uma cidade do Porto de São Paulo, a importância, o peso político dessa cidade, o peso econômico dessa cidade, a liderança política que tem um prefeito e uma prefeita que deve ter e deve mobilizar essa liderança política de influir na política econômica do país. Não dá para São Paulo, uma cidade desse porte, terceira maior cidade do mundo, quase 15% do produto interno bruto, né, ficar sofrendo os efeitos de uma política decidida nos gabinetes de Brasília, a política econômica, a política tributária, a política de preço, a política de... Enfim, as políticas de um modo geral, as políticas estruturais, cujos efeitos recaem na vida do cidadão nas cidades, e essas cidades que contribuem, né, para a produção da riqueza, para inclusive gerar os tributos, não sejam ouvidas. E São Paulo não pode, um prefeito, uma prefeita de São Paulo, não pode se colocar como única iniciativa, seja por mérito que ela tenha, se ele não exercita essas outras exigências e demandas que se coloca para um gestor e, portanto, uma liderança política numa cidade como São Paulo. Como é que a senhora vê nesse contexto todo a chegada desses aplicativos de transporte, Uber e tal? Como é que a prefeitura lidou com isso? Como que a senhora acha que... Não entendi. Esses aplicativos como Uber e transporte, como é que a senhora vê isso nesse contexto de transporte? São bem-vindos, são um imperativo do momento, da realidade, da evolução tecnológica. É bobagem imaginar que vamos dispensar, né, a incorporação dessas novas tecnologias em todos os aspectos da vida da cidade. Também na mobilidade, na questão do transporte coletivo, do transporte público, ou mesmo do transporte individual, com a experiência do Uber. É evidente que é algo que está se introduzindo agora. O cidadão ainda não está de todo dominando essa nova experiência, essas novas tecnologias. Mas nós temos, pensando numa cidade como São Paulo, que ela não pode ser planejada, pensada para 4 anos, 8 anos, ela tem que ser pensada para décadas. E tem que incorporar desde já as inovações, né, as novas tecnologias, que facilitam, são facilitadores da vida das pessoas numa metrópole, numa cidade. Então, temos que ser abertos, né, temos que ser criteriosos, temos que ouvir os cidadãos na hora de haver uma mudança muito inovadora, muita novidade demais. É preciso fazer com que o cidadão acompanhe essas inovações, essas mudanças,
evitando os conflitos entre um sistema em relação àquele que já existe há décadas, se não há séculos, para conviver com o outro que está chegando agora. Quer dizer, isso é o que é? Isso é diálogo, isso é gestão política, isso é abertura para os contrários se colocarem e se fazer a mediação de interesses de um segmento em relação ao outro. Isso a gente sabe fazer e a gente vai fazer quando chegarmos lá. Deputada, um dos seus adversários, o candidato João Dória, chegou a propor a privatização de alguns equipamentos públicos de São Paulo, como, por exemplo, o estádio do Pacaembu, a USP Tours, e falou até em privatizar corredores de ônibus. Queria que a senhora avaliasse e opinasse sobre essa ideia e se a senhora pensaria em fazer algo parecido numa eventual gestão. Olha, eu acredito na capacidade do Estado, sobretudo, de administrar o patrimônio público. Acho que você privatizar o patrimônio público ou privatizar serviços públicos, a meu ver, não é a melhor forma de se fortalecer o poder na cidade. E é onde o poder se expressa de forma mais concreta, mais objetiva e que atinge mais diretamente o cidadão, é a cidade, é o espaço local. Então, o Estado abrir mão desse patrimônio, colocar na mão da iniciativa privada, que tem toda a razão de ter como objetivo a geração de lucros, a reprodução dos lucros. E nem sempre o lucro se compatibiliza com o interesse público, o interesse da maioria, o interesse de todos. Eu sou absolutamente contrário, até porque nós investimos em alguns patrimônios, fortalecemos os patrimônios de alguns dos patrimônios dessa cidade, como Interlagos. Nós trouxemos o Grande Prêmio de Fórmula 1, né? Trazendo, não só ganhando de novo o Grande Prêmio de Fórmula 1 para o Brasil, que tinha sido perdido, mas renovando, reformulando, atualizando, modernizando um equipamento público importantíssimo, que é uma vitrine para o mundo na realização dos grandes eventos da Fórmula 1. Né? E imaginar privatizar, e parece que pensam também nisso, né? Seja, por exemplo, o sambódromo, que era uma demanda, né, da cultura do samba na cidade, também foi uma iniciativa nossa. Então, imaginar isso, entregar isso à iniciativa privada, eu tenho dito para esse candidato aí, ou pré-candidato ainda, né, se ele pensa em privatizar a cadeira dele de prefeito, porque é impossível pensar em tanta privatização. O espaço público, as vias públicas, os corredores de ônibus, é inimaginável. Vai virar o quê? Uma grande empresa? E uma cidade não é uma empresa, uma prefeitura não é uma empresa. Então, eu acho que pega mal, a meu ver, né, essa proposta desse candidato. Mas, por outro lado, a cidade hoje em dia tem uma dívida muito grande, né? Precisaria equilibrar um pouco a saída e a entrada de dinheiro com a prefeitura, com o governo, fornecendo tantos subsídios assim, né, para a população. Como é que a senhora equilibraria isso? A cidade com uma dívida tão grande e, ao mesmo tempo, sendo responsável, né, pela administração de tantas... Não, as demandas reprimidas da cidade, as deficiências que existem na cidade, a causa é a dívida pública, porque não se administra politicamente essa questão, né? Nós queremos fazer auditoria da dívida pública para verificar o que dessa dívida, né, de fato o povo paulistano deve, ou de fato foi excesso, abuso, né, de uma questão que, da forma como se reproduz, né, os juros e os encargos dela, para além do pagamento do principal dela, ela consome tudo aquilo que o cidadão, a cidadã produzem nessa cidade. Então, não é justo pagar essa dívida da forma como os credores querem, e o credor, no caso, é o governo federal, quer que seja pago. Então, é preciso enfrentar essa questão politicamente. Então, a dívida de São Paulo foi negociada pelo prefeito Haddad e foi um bom acordo, mas só agora, no início de 2016, o impacto dessa negociação ainda não se deu na cidade, mas reduziu, né, de cerca de 60 e tantos bi para 46 bi, né? Então, isso foi um alívio. Mas, por outro lado, né, você tem anualmente, por exemplo, já está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias o pagamento de juros e encargos dessa dívida do tamanho de 3,3 bilhões. Quer dizer, então, a cidade que está em crise econômica, desemprego, basta produção industrial, e da atividade econômica está
havendo queda na arrecadação por conta da crise econômica de um modo geral. E isso ainda tem que enfrentar o pagamento de juros de uma dívida de 3,5 bilhões em 2016. Então é um ciclo vicioso que, se você não rompe com ele, com essa lógica, você não vai resolver, né, os custos da cidade de forma a não onerar tanto os assalariados, os que vivem nessa cidade de renda, não é de renda, é de salário, de aposentadoria. Então, eu acho o seguinte, que nós temos que enfrentar essa questão da dívida, como os governadores fizeram, porque o prefeito, tudo bem, ele conseguiu negociar essa dívida, mas ele não moveu, não teve uma iniciativa, como tiveram os governadores, de ir ao Supremo para questionar a cobrança da dívida. Então, nós pretendemos fazer isso. Eu vou atuar muito junto com a Frente Nacional de Prefeitos, que foi uma iniciativa nossa. Na época, 4 prefeitos, eu de São Paulo, Arthur Vigílio de Manaus, Marcelo Alencar do Rio, Pimenta da Veiga de Minas Gerais, eu propus a criação de um coletivo de prefeitos que se ampliaria também com outros prefeitos, terminou se ampliando, é uma frente que existe até hoje, é um espaço político, é um instrumento político dos prefeitos. Eu pretendo propor aos prefeitos, através da Frente Nacional do Prefeito, que entremos com uma iniciativa junto ao Supremo, questionando, né, a exigência de pagamento desses juros, desses encargos e desse principal dessa dívida que exaure a economia local, exaure a condição de sobrevivência da cidade, de manutenção da cidade. Então, eu acho que não é por aí que justificaria, eventualmente, as privatizações, né, a terceirização, que hoje é uma moda. Daqui a pouco o Estado, seja em que esfera se considere, município, Estado ou União, passará a ser apenas um coletor de tributos ou de contribuições. É preciso também que os municípios se empoderem, né, de uma receita que é gerada dentro dela mesma, mas desde que não venham exaurir essa instância, que é a cidade, da forma como se faz em relação à tal da dívida pública, que o governo federal também deveria enfrentar a dívida pública brasileira. Deputada, o seu partido, PSOL, ele na Câmara não costuma fechar alianças com outros partidos. É muito rigoroso na questão do fechamento de alianças. Inclusive não apoiou o Rodrigo Maia no segundo turno das eleições da Câmara. Como é que a senhora vai fazer para governar a cidade de São Paulo, sendo que o seu partido não costuma fechar alianças com determinados partidos, até do campo da esquerda? O PSOL tem resistências a fechar até com o próprio PT. Não ia ser muito difícil governar? Ou a senhora admite que teria que fazer uma composição com partidos do Centrão, às vezes até com partidos como o Solidariedade, o DEM, o PP, o PT, o PSDB? Olha, primeiro, eu não avalio assim a postura do PSOL em relação à política de alianças. Ele tem um rigor com o que eu concordo. Ou seja, você se aliar a pretexto de um cálculo eleitoral, ou mesmo da governabilidade, eu penso a governabilidade de outra forma, né? Eu vivi essa experiência em São Paulo, governei 4 anos com minoria na Câmara, porque eu poderia ter construído maioria, mas o preço de construir a maioria, eu acho que a esquerda não deveria pagar, né? Em geral, é com concessões éticas, né? Com favores, com fisiologismo, com clientelismo, e eu acho que para fazer isso a direita faz melhor do que a esquerda, porque aí a direita tem 500 anos de experiência no poder. Então, é complicado, mas a governabilidade, e eu consegui governabilidade no nosso governo, modéstia à parte. A governabilidade vem do apoio popular. Um apoio popular organizado, politizado, participando das decisões estratégicas do governo. E tanto é que a Câmara Municipal tentou caçar meu mandato, né? O Tribunal de Contas do município, que é um instrumento político contra o nosso governo, foi durante aqueles anos, nunca um prefeito tinha suas contas rejeitadas. As contas dos 4 anos de governo foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Na primeira delas, a Câmara tentou caçar o meu mandato e a sociedade não deixou, a população não deixou. Os movimentos acamparam 4 dias e 4 noites na Câmara, na porta da Câmara, e só saiu de lá quando conseguiu que a primeira conta do meu governo fosse aprovada. As outras foram aprovadas depois na Justiça. Até pouco tempo atrás, a última conta do governo, já tem quase 30 anos,
foi aprovada na Justiça. Enfim, então eu penso a governabilidade, Pedro, dessa forma. A governabilidade se dá a partir do apoio popular. Se de fato é um governo popular, transparente, participativo. Evidente que se tem maioria no Legislativo, ótimo. Mas se você não tem, se o preço é você comprometer os compromissos que você assumiu como candidato ou mesmo como governo, eu acho que não vale a pena. Com quem a senhora não comporia? Com quem é oposição aos nossos valores, aos nossos princípios, aos nossos compromissos, aos compromissos de lutar contra a desigualdade, a favor da ética, da transparência. Mas especificamente, quais partidos não fariam São parte? muitos. Era melhor falar da exceção, porque a Quais são as regra exceções? Com são- quais partidos são a senhora muito governaria? pouco. Olha, eu tenho dificuldade de pensar em aliança se ela não se dá em cima de projetos e propostas. Lamentavelmente, a composição do Congresso hoje, particularmente da Câmara, que é o que eu conheço mais de perto, eu não identifico nem mesmo naqueles partidos dos quais nós fomos membros, no caso do Partido dos Trabalhadores, ou outros partidos do nosso campo, PCdoB e outros partidos. Eu acho que, em relação ao projeto do PSOL, eu colocaria o PSOL como a única alternativa de esquerda hoje no país, efetivamente com compromisso de esquerda, com uma prática de esquerda, com uma cultura de esquerda, né, com uma ação política, né, que eficaz. Não é que a proposta do PSOL seja uma proposta, digamos assim, inviável. Absolutamente. Quem afastou o Cunha da Câmara dos Deputados foi o PSOL. E por que criar um novo partido, então, que a senhora está querendo, que é a Raiz, se o PSOL cumpre esse papel? Olha, uma sociedade como a brasileira é uma sociedade plural, heterogênea, o pluripartidarismo está assegurado na nossa Constituição. Esse não é o fato. Ocorre no mundo todo e começa a ocorrer no Brasil uma experiência de movimentos, partidos, movimentos. E seria uma alternativa nesse sentido. O partido não existe ainda, existe o movimento cidadanista, né? Aí, movimento cidadanista existe. Eventualmente, esse movimento, num dado momento, além de subsistir como movimento, ele pode se constituir como uma organização partidária, com uma ética, uma filosofia própria, com uma forma de prática e de ação política própria. Então, isso combina, isso interage numa democracia plural com a pluralidade partidária. Então, hoje eu estou no PSOL porque me identifico com a proposta, fui convidada para entrar no PSOL, sou candidata exatamente porque a esse partido entendia que era importante ter uma candidatura própria. Eu, eventualmente, poderia ser essa candidata, aceitei o encargo. Os movimentos sociais e populares me pediram para que eu aceitasse essa tarefa, por isso eu estou... Então, eu sou muito criteriosa na questão de política de alianças. E eu saí do outro partido onde eu estava, entre outras razões, foi essa, quer dizer, não ter critério ao você... Porque você deseduca, inclusive, a juventude. Uma das coisas que me preocupa, quando eu tomo posições, como eu me posiciono em relação a determinadas questões, aquilo que eu defendo, eu me preocupo muito como é que isso chega aos jovens, porque são eles que vão nos suceder, né? Enfim, então Paulo Freire dizia que eu era educadora, não era política. Ele corrigia, você é uma educadora política. E o que é que eu quero dizer com isso? O que é que ele queria dizer com isso? Que os gestos políticos, as ações políticas, as iniciativas políticas, no meu caso, é uma preocupação que me cerca, pode não ser adequada politicamente, mas isso me preocupa. E entre outras exigências que eu me faço, e faça um partido onde eu esteja, é coerência política, é coerência ideológica, coerência doutrinária, e isso o PSOL tem, e é isso que me faz ter vindo para o PSOL. Mas como fazer? Quais são as propostas? Como zerar o déficit de vagas de creche, como acabar com o déficit de professores, como fazer a administração dos hospitais, tendo como base essas bandeiras que a senhora defende? Tem várias possibilidades de você ir melhorando esse quadro. Por exemplo, o combate à corrupção. A senhora acha que o governo atual não fez? Não só isso. Não, eu estou dizendo, deixa eu dizer os outros. Combate à corrupção, né? E se é um governo descentralizado, bem localizado no nível regional, local, com efetiva participação, com mecanismo de controle público, controle social sobre ações de governo, além de outros mecanismos que você crie para poder controlar, né, os gastos públicos, a execução, a gestão financeira, a execução orçamentária, isso de um lado. Do outro lado, tem a dívida ativa.
né? São 66 bilhões, né, o tamanho da dívida ativa. E não são pequenos contribuintes que sonegam, não. São grandes contribuintes. Eu acho que uma política de trazer de volta esses recursos que não foram não foram repassados aos cofres públicos, né, e que foram apropriados indevidamente por instituições, por empresas e por indivíduos que têm posses, enfim, entende? Então não é justo que se cobre. Então nós vamos ter um plano de cobrança eficiente na área jurídica, todos terão direito a se defender, mas nós estabelecemos uma meta de pelo menos ter de volta esses tributos sonegados no mínimo de 5% ao ano. Vai representar 3,3 bilhões a mais no orçamento da cidade. Então, há outros mecanismos que o prefeito criou, né, um órgão de controle da questão dos gastos públicos, da aplicação dos recursos, que é uma corregedoria. Eu acho que foi positiva a iniciativa dele. Então, mecanismos como esses nós podemos estar criando e disponibilizando para que o cidadão, ele diretamente, possa, né, ser aquele que fiscalize aquilo que é do seu interesse, que são os recursos públicos e que são necessários para ampliar a rede de creches, para ampliar o sistema de saúde e assim por diante, o sistema de transporte, de mobilidade da cidade. Infelizmente, a gente tem tempo para mais uma pergunta só. Eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação rápida desses 4 anos da gestão Haddad, que por pouco a senhora não foi vice-prefeita dele. Se ele acertou mais do que errou. Olha, era bom a gente perguntar à população, né? E a população parece que não está muito contente, não. Né? Então, eu acho que quem tem melhor condição de avaliar é quem vive o dia a dia dessa cidade. As condições de transporte, a população se queixa muito, a periferia se sente abandonada, certo? A qualidade dos serviços de saúde é um horror. A adoção quase generalizada das OS na saúde e também nas creches. Só tem 300 e poucas creches diretas, 300 creches diretas. Tem 400 e tantas creches conveniadas ou creches terceirizadas, enfim. Então, um serviço essencial, como é a educação, e creche é uma dimensão da educação, isso não ser responsabilidade direta do poder público, da gestão pública. A terceirização disso, transformar isso, aí cria um duplo comando, há um conflito, até do ponto de vista salarial, entre os que são contratados pela OS e os que são o servidor público. Portanto, isso tem descontentado muito, tem sido motivo de muito descontentamento da população, sobretudo da periferia. Eu ando muito nessa periferia e isso contribui para que a imagem da gestão não seja aquela que o prefeito acha que deveria, ou é. Ele acha porque ele não divulgou tanto, mas ele poderia ter divulgado em outro meio. Veja bem, São Paulo dispõe de 16 mil totens, com 8 mil pontos de ônibus. Isso está privatizado para um consórcio que chama-se Ótima. É ótima para os 3 membros que compõem esse consórcio. E é a segunda maior mídia da cidade, são os totens e os pontos de ônibus, e o prefeito poderia ter usado isso para divulgar os serviços da prefeitura, as dificuldades da prefeitura, e ser um canal de prestação de contas à cidade. Lamentavelmente, isso não ocorreu até agora. Obrigada pela sua participação, deputada. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Mas a gente vai continuar daqui a pouquinho com a deputada ao vivo pelo Facebook. Nós vamos abrir para perguntas de internautas, podem enviar as suas perguntas. Agradeço o Pedro, agradeço o Bruno. Muito obrigada novamente, deputada, e boa sorte. Eu que agradeço a oportunidade. É uma mesa bastante instigante. Agradeço, foi muito bom. Boa tarde.